Lilith, a primeira mulher de Adão. Você já ouviu falar de Lilith? Talvez você conheça Eva, a famosa primeira mulher criada a partir de uma costela de Adão. Mas e se eu te dissesse que existiu uma outra mulher antes dela? Uma figura poderosa, misteriosa e ao mesmo tempo demonizada ao longo da história. Hoje no Almanaque Mítico, vamos mergulhar na lenda de Lilith, a primeira mulher de Adão, que deixou o Éden por escolher a liberdade ao invés da submissão. Prepare-se para uma jornada intrigante sobre quem foi Lilith, seu papel nos textos antigos, simbolismos profundos e como ela ainda influencia a cultura e debates modernos. A história de Lilith começa de maneira bem diferente de Eva. Segundo textos antigos do Midrash, uma coleção de ensinamentos judaicos que expandem e explicam passagens da Torá, Lilith foi criada da mesma terra que Adão. Isso mesmo, nada de costelas aqui. Eles eram iguais desde o início, feitos do mesmo pó. E aí que está o primeiro ponto de atrito. Lilith não queria se submeter a Adão, nem obedecê-lo. Para ela, se ambos vieram do mesmo lugar, deveriam ser parceiros iguais. Mas Adão não estava muito afim dessa ideia de igualdade e começou a exigir submissão. Foi então que Lilith, em um ato de coragem, ou talvez rebeldia, dependendo de como você enxerga, deixou o Jardim do Éden. Ela simplesmente se recusou a viver em um lugar ou em um relacionamento onde não pudesse ser livre. E assim, surge uma figura que desafia os padrões desde o início dos tempos. A partir do momento em que Lilith sai do Éden, a narrativa sobre ela começa a mudar. No Midrash e em outros textos antigos, ela passa de uma mulher forte e independente para uma figura associada ao perigo e ao mal. De acordo com essas antigas tradições, Lilith fugiu para as margens do Mar Vermelho, onde foi morar e rejeitou qualquer reconciliação com Adão ou com Deus. Por sua rebeldia, Lilith começou a ser vista como uma ameaça, especialmente para mulheres e crianças. Em algumas passagens, ela aparece como uma espécie de demônio que causa pesadelos, seduz homens e até mesmo mata bebês recém-nascidos. Mas por que transformar Lilith em um ser tão temido? Será que sua figura desafiava crenças de uma sociedade patriarcal que via a liberdade como algo perigoso? É um ponto para se pensar, e vamos falar mais sobre isso. Lilith, com o passar dos tempos, deixou de ser só uma personagem dos textos sagrados e passou a representar algo maior. Ela se tornou um símbolo, e no centro de seu simbolismo está a ideia de liberdade feminina. Pense só, enquanto Eva representa a mulher tradicional, obediente, submissa e criada para ser companheira, Lilith é exatamente o oposto. Ela é autossuficiente, desafiadora e luta pelos próprios direitos. Não é à toa que ela é frequentemente associada à sexualidade e ao controle sobre o próprio corpo. Além disso, Lilith é conectada à noite, o que reforça a ideia de mistério e sedução, mas também a de poder. Na tradição judaica, ela era vista como um espírito noturno, um ser que controlava forças perigosas e imprevisíveis, especialmente para os padrões culturais da época. Lilith não é uma figura que segue regras. Ela é a personificação da liberdade em todos os sentidos, algo que pode ser inspirador para alguns e assustador para outros. Agora chegamos a um ponto curioso. Como uma mulher que queria igualdade e liberdade se transformou em uma figura demoníaca? A resposta está na construção cultural e religiosa ao longo do tempo. Lilith começou a ser vista como uma ameaça direta à ordem estabelecida. Era mais fácil retratá-la como algo maligno do que aceitar suas escolhas de independência. Nos textos antigos, Lilith é demonizada em várias formas. Ela se torna uma presença sombria que assombra o imaginário de mães, crianças e homens. Era usada como uma espécie de conto de terror para reforçar regras de comportamento, especialmente para mulheres, como se dissesse, seja como Eva ou acabará como Lilith. Sua associação com o lado demoníaco pode ter sido uma maneira de desacreditar não só ela, mas tudo que sua figura representava. Independência, autossuficiência e recusas às normas impostas. Se compararmos Lilith e Eva,
entendemos um pouco mais os valores que essas figuras representam. Eva é aquela que conhecemos, uma mulher moldada para servir a Adão, criar uma família e obedecer às regras divinas. Ela aceita a submissão, mesmo que, em alguns momentos, como quando come o fruto proibido, mostre curiosidade e desejo de independência. Lilith, por outro lado, é feita da mesma matéria que Adão, ou seja, é percebida como igual. Ela não aceita limites e rejeita um papel que a coloca como inferior. Essa dualidade é muito interessante porque é como se elas representassem dois lados do feminino: o tradicional, que é valorizado e incentivado, e o rebelde, que é reprimido. Essa comparação gera debates até hoje, principalmente em questões envolvendo igualdade de gênero e liberdade. Lilith não ficou esquecida nos livros antigos. Pelo contrário, ela ganhou vida nova na cultura moderna e se tornou um verdadeiro ícone de empoderamento. No movimento feminista, Lilith é vista como uma inspiração por ser a primeira mulher a dizer não. Ela deixou o paraíso sozinha, mas não se curvou às imposições de Adão ou de Deus. Sua história é frequentemente usada para simbolizar resistência, força e independência feminina. Na literatura, no cinema e até na música, Lilith aparece como uma figura complexa. Uma das expressões mais conhecidas desse renascimento moderno de Lilith foi o Lilith Fair, um festival de música dos anos 1990 que celebrava artistas femininas independentes, mostrando como sua lenda ainda encontra espaço para inspirar e unir. Além disso, artistas contemporâneos frequentemente incluem Lilith como personagem ou referência em suas obras, explorando os múltiplos significados que ela carrega. O que podemos aprender com Lilith nos dias de hoje? Muito além da figura mitológica ou do arquétipo demonizado, Lilith é um símbolo poderoso que nos faz refletir sobre questões de igualdade, liberdade e sobre a coragem de ir contra o que é considerado normal ou certo. Ela nos lembra da importância de questionar normas e principalmente de lutar pela própria autonomia, mesmo quando isso significa desafiar forças grandiosas. Lilith mantém sua relevância porque, de certa forma, seu mito fala diretamente aos desafios modernos, especialmente nos debates sobre o papel da mulher na sociedade. E então, o que você achou da história de Lilith? Ela é uma vilã ou uma heroína? Para muitos, Lilith é um exemplo de resistência. Para outros, ela continua sendo uma figura cheia de mistérios. Independentemente de como você a enxerga, uma coisa é certa: Lilith é muito mais do que um simples personagem mitológico. Ela é um símbolo de como a humanidade encara a liberdade, o poder e até mesmo o medo do desconhecido. E convenhamos, precisamos de mais histórias assim para refletir, debater e, claro, se inspirar. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários sua opinião sobre Lilith e compartilhe esse enigma com mais pessoas. Afinal, quem diria que a primeira mulher de Adão seria também uma das figuras mais fascinantes da história?